Olá pessoal, começando mais uma aula explicativa, matemática, sobre o PET, volume 4, semana de número 1, com a professora Cleovânia, para o 9º ano regular. Vamos lá? Questão número 1. Questão número 1, eu vou falar um pouquinho sobre função. Função afim. Função é uma lei que relaciona duas grandezas. Isso é importante. Função é quando uma grandeza depende da outra. Isso também é importante. Por exemplo, y está em função de x. Como assim, professora? Para encontrar o valor de y nesse exemplo, eu preciso saber o valor de x. Entendeu? Por isso y está em função de x. Se eu falar que x é igual a 2, vou colocar aqui 2. Vou somar com o número 1. Quanto dá? 3. Qual é o valor de y? 3. Viu? Conclui que, realmente, y depende do valor de x. Está em função de x. Certinho? Deixa eu apagar para continuar. Função de x é igual a x mais 1. Representação em função. Certinho? Continuando. Função afim, também chamada de função polinomial do primeiro grau, ou seja, uma função do primeiro grau. Função afim também é conhecida como função do primeiro grau. Seu termo geral. Função de x, que é igual a x mais b. Concluímos que essa função é composta por uma soma de dois termos. Quem é o primeiro termo? Ax, aquele. Quem é o segundo termo? O b. Eles são separados pela adição. A soma do primeiro termo com o segundo. Certinho? Professora, por que função do primeiro grau? No x tem um expoente. Ele é chamado de função de primeiro grau porque representado pelo número 1 quando não aparece. Se tivesse o número 2 aqui, seria função do segundo grau. Como não tem, é o mesmo que tivesse o número 1. Por isso, é uma função do primeiro grau. Função afim. Função afim também, possui dois números reais, a e b. Ou seja, voltando, função afim possui dois números reais, a e b, onde a tem que ser diferente de zero. A nunca poderá ser representado pelo número zero. Entenderam? Porque senão vai acontecer, se for representado, ele não é uma função de primeiro grau. A e b são os coeficientes. A, coeficiente angular, e b é o coeficiente linear. Certo? A e b nada mais são os números comuns. Podemos colocar os números para trabalhar com a e b, desde que a seja diferente de zero. O b você pode colocar o zero, mas o a não. Certo? A depende da variável x, realmente aqui. A está dependendo de x. B não possui relação com variável. O B não precisa de nenhuma variável, não depende de ninguém. B é um termo independente da função afim. Já o A é um termo que depende da letra x. X é uma variável que pode variar, mudar, se alterar. Pode mudar os valores dela a qualquer hora. Certo? Um pouquinho sobre função. Continuando. Na questão número 1 do PET, fala o seguinte: função é uma lei que relaciona duas grandezas. Ok, o PET relacionou as seguintes grandezas para a gente. X, ele chamou de temperatura em graus Celsius, representado pela letra C maiúscula e o símbolo de graus. Y, também, é igual temperatura em graus Fahrenheit, representado por F com o símbolo de graus. Celsius, Fahrenheit. Certinho? Continuando. Apresentamos a lei da função, tá bom? Sendo que lá no PET falou que A vale 1,8, já substituí, e falou que B vale 32, já substituí.
temos a nossa lei, a nossa função para trabalhar, para resolver a questão número 1. Vamos lá. Na letra A, complete a tabela abaixo, determinando os valores de y igual à função de x, e os respectivos pontos, as coordenadas, serão representados em um gráfico, tá? Nós vamos fazer esse processo agora. X, ele disse que x é a temperatura em graus Celsius. E y, ele falou que é a temperatura em graus Fahrenheit. Então, nós vamos encontrar todos os valores aqui das coordenadas e fazer as contas. Vou detalhar primeiro aqui, anotações. Peguei esta função aqui e coloquei aqui embaixo. E no lugar de x, eu joguei o menos 10. Está vendo? X, menos 10, apareceu x de novo, menos 10. Repeti o resto. Entre 1,8 e x tem multiplicação, a operação da multiplicação. Multipliquei esses dois. Conservei o sinal de negativo, porque o 1,8 é positivo, mais com menos, menos. Deu 18. Somando com 32. Quem é o par ordenado do menos 10? 14. Entenderam até aqui? Resolvi de forma clara. Só que ele pede para completar aqui em cima, usando essa lei aqui. Eu vou apagar para ficar mais claro. Eu repeti o y igual, repeti função. No lugar de x eu coloquei o menos 10, tá bom? Igual 1,8, que multiplica por menos 10 dentro do parêntese, mais 32. E resolvi. Aqui, ó. Resolvi. Multipliquei esse com esse, deu esse. Mais 32. Fechou no 14. O que eu fiz aqui embaixo, eu fiz a anotação aqui em cima. Então, o par ordenado dessa parte aqui é o seguinte. Ele falou que x é o primeiro, então x é menos 10. Y é o segundo, que é o 14. Nós temos o eixo x e o eixo y. Daqui a pouquinho vocês irão entender. Vou limpar. Continuando. Agora vamos achar o par ordenado de 0. As coordenadas. Coloquei a função de x igual a 1,8x mais 32. Essa aqui é a lei que ele deu, que nós temos que resolver. No lugar de x, representei o 0. Substituí. Certo? Continuando. 1,8 vezes 0 deu 0. Somando com 32. 32. Concluindo aqui em cima, fiz o mesmo processo. Substituindo o x pelo 0. Usando essa fórmula aqui, essa lei. Achei o valor de y. Quem é o par ordenado aqui? X é o 0, o y, 32. Fechou. Vamos para a última. No lugar de x, eu vou colocar o número 5, substituindo. Tá? X, coloquei o número 5, certo? Tá aqui. Vou resolver. Função de x, que é o 5, igual. Multipliquei 1,8 vezes 5, deu 9. Somando com 32, fechou 41. Completei a tabela da forma que pediu. No lugar de x, agora eu coloquei o 5 e resolvi. As coordenadas será o 5, que é x, e o y, que é 41. Entenderam um pouquinho? Faz uma análise aí. Faça a análise. Bom, agora vamos... Completou a tabela, nós vamos representar no gráfico. É o seguinte, no plano cartesiano abaixo, marque os pontos, que é o que pediu, as coordenadas x e y, encontrados, e depois trace a reta, que representa graficamente a função de f. Apareceu o plano cartesiano com o gráfico desenhado, e nós iremos representar aqueles pares ordenados que encontramos, são as coordenadas, tá bom? Bom, esse aqui é o eixo y. E aqui é o eixo x. O eixo y é chamado de temperatura Fahrenheit. E o x é chamado de temperatura graus Celsius. Tá bom? Vamos pegar o primeiro par ordenado.
foi o menos 10 com o 14. Menos 10 é representado na reta X. Essa reta aqui, ó, eu tenho que achar o menos 10. Vou marcar um pontinho. Aqui o menos 10 aqui, ó. Certo? E o 14 é representado na reta Y. Onde está o 14? Eu tenho o 10 e o 15 aqui. Então, eu vou contar mais ou menos aqui, ó, o 14. Tá bom? Marquei ele. Eu vou apagar, que eu vou fazer a representação para ficar claro. O menos 10 com 14. Viu que legal? Coloquei um vértice, um ponto aqui, marcando, né? Um pontinho, e representei o menos 10 com 14. Pronto. Marquei o ponto do primeiro par ordenado, que achamos na questão. Certo? O segundo par ordenado, menos 5 com 23. Aqui o menos 5, que é x, e o 23, que é y. Marquei. Menos 5 e 23. Viu que legal? Depois eu tenho o 0 e o 32. Ah, o 0 é x. Aqui onde está o 0. Se o 0 é x, eu vou marcar o ponto na reta y. 32, mais ou menos aqui, ó. Ah lá. Olhou? Viu? Então, ele ficou bem na reta e não tem um pontilhado. Porque o x é 0. Continuando. Agora, o 5 positivo de x, tá aqui o 5, com o 41 de y, mais ou menos aqui, ó. Eu vou apagar para fazer a representação. Olha que legal. Marquei o ponto e coloquei o par ordenado. Viu que legal? O 10 e o 50. O 10 de x, ó, achei ele. E o 50 de y. Marquei o ponto. Isso é representação em plano cartesiano. Com os pares ordenados com as coordenadas x e y. Sempre o primeiro número é x, que é o eixo da temperatura em graus Celsius. E o y é o segundo número, que é a temperatura em Fahrenheit. Viu que legal? Depois pediu para traçar a reta. Ó, tracei uma reta, o segmento. Usa régua. Quero coisa mal feita, não. Certinho? Olha que legal a explicação. Continuando. Ah, um lembrete. Função afim ou função do primeiro grau sempre irá gerar uma reta, tá bom? Ou ela é crescente, ou ela é decrescente, ou ela é constante. Daqui a pouquinho vocês vão entender isso. Aqui, no caso, ela é crescente. Ela está crescendo. Por que está crescendo, professor? Começamos a marcar o ponto aqui, né? Então, aqui, ó, ela está crescendo. Ela é uma reta crescente. Continuando. Quando a temperatura expressa em graus Celsius aumenta, a temperatura correspondente expressa em graus Fahrenheit, ela aumenta ou diminui? Então, falou que a temperatura em graus Celsius aumenta. Pronto, já falou. Agora, quer saber a temperatura em graus Fahrenheit. Ela está aumentando ou diminuindo? Já expliquei, né? Depois, quer saber, a função f é estritamente crescente ou estritamente decrescente? Eu já expliquei na questão 1. Coloquei o desenho aqui para vocês entenderem. Vamos descobrir crescente ou decrescente. Quando é crescente, aqui o desenho dela. Nossa, hein? Já descobri. E quando é decrescente, olha como é o formato dela. Aí começa de cima para baixo. Aqui começou de baixo para cima. A maior que 0, crescente. Entenderam? Então, o que acontece? É uma reta crescente. Ah, professora, mas o que acontece? Vamos supor, não tinha o desenho. Como eu ia descobrir se ela é crescente? Olha aqui que legal. Os valores de x, os primeiros, né? Olha aqui. Começou negativo, menos 10, menos 5, 0, 5, 10. Está aumentando, não está? Agora aqui, começou do 14.
23, 32, 41, 50, está aumentando também, hein? Se está aumentando, ela é crescente. Se a temperatura em graus Celsius está aumentando, isso significa que a temperatura em Fahrenheit também está aumentando. Aumenta. E agora? Ela é estritamente o quê? Crescente ou decrescente? Acabei de falar. Ela é crescente. Com mais aulas, vocês irão aprendendo mais um pouco. Continuando. Ah, que bom. Só isso, professora? Só. Bons estudos. Vocês já fizeram a anotação. Tirem foto, já envio a professora para registrar a carga horária. Eu estou esperando. Eu agradeço. Até a próxima. Fiquem com Deus. Se tiver com saudade da professora, é só olhar a foto dela. Ela está maravilhosa, magrinha e feliz. Tchau. Até mais.